Só uma questão. Sagrado. Querem falar os dois ao Não, mesmo não. tempo. O sagrado não tem essa divina proporção. Ela não existe na natureza. Existe, sim senhora, já lá vou chegar. Isso não tem a ver com o sagrado, nada a ver. Claro que sim. Tu ias fazer alguma pergunta agora também? Eu posso. Não está calado. Não, mas não te cales. Não, estava a pensar, o que estavas a dizer, há bocado dizias que uma das tuas atividades é como artista. Ou seja, estava a pensar que a partir de que forma é que esse entendimento que revela alguma elaboração formal, ou seja, alguma, mais uma vez a palavra que eu não gosto, mas revela alguma harmonia, como é que isso transporta isso para a atividade artística? Ou seja, onde o acaso tem um papel, pode ter um papel preponderante. Permites-me responder a esta, depois a seguir encadeio logo com a tua, está bem? Bom, há aqui uma coisa que é preciso definir já. A separação entre causa e harmonia é ilusória, não é verdadeira. Nos anos 70 foi criada uma disciplina da matemática chamada matemática caótica, com cálculos de matemática caótica que desenvolveu uma forma de geometria que é chamada a geometria fractal e que demonstrou claramente que o caos é completamente organizado e que não existe absolutamente nada de aleatório no caos. A única coisa que existe de aleatório no caos é que não se pode prever no tempo qual será o desenvolvimento da progressão. É a única coisa de aleatório. Mas obedece a leis específicas. Só que essas leis são chamadas leis caóticas, precisamente porque não se consegue compreender o seu desenvolvimento. Eu sei que eu agora tenho isto, prevejo que amanhã posso ter aquilo, mas depois da manhã já não sei. Pode derivar de N maneiras diferentes. E isto é uma forma, obedece a uma forma de geometria específica, que é chamada fractal e que é lindíssima. Se não conhecerem, por favor, investiguem na internet, porque os fractais e a geometria fractal é maravilhosa. Portanto, isto para já, quando falamos de harmonia e de caos, nós seres humanos temos tendência a separar tudo em caixinhas e pôr confortavelmente uma coisa com um rótulo a dizer isto pertence à gaveta do caos, aquilo pertence à gaveta da harmonia. Na realidade isso não existe. Na realidade nós temos tudo ao mesmo tempo. Temos um processo de transição ao qual chamamos caos, porque não o conseguimos compreender muito bem, e um processo em que de repente tudo fica muito alinhadinho e muito cristalino, no sentido mesmo etimológico da palavra, ou seja, da formação de linhas retas, que muita gente diz que na natureza não há linhas retas. Por favor, observem os cristais e vão ver que existem muitas linhas retas na natureza, em que de repente a coisa fica completamente alinhada, e a isso chamamos ordem. Mas são momentos diferentes de etapas, de uma etapa de progressão. Portanto, isto é para já a primeira coisa. Portanto, Mas tu não estás a dizer que isto tem uma espécie de estrutura que permite depois desencadear um processo qualquer criativo, digamos assim. certo, muito bem. No meu caso pessoal, eu começo os meus quadros todos com uma construção de geometria que me permite fazer a composição dos quadros. Depois, até agora, eu apago essa parte aí, que não é revelada nos meus quadros, e a seguir pinto de modo figurativo, por cima. Mas a colocação é feita segundo uma ordem que é feita de acordo com a geometria sagrada. Essa forma é a mesma que era usada no Renascimento pelos grandes mestres pintores para fazer a composição. Portanto, a composição de um quadro é feita tradicionalmente, pelo menos desde sempre, na história da pintura, usando uma forma de geometria. Em todos os países que eu conheço, em todas as civilizações que eu conheço. Agora, há aqui um detalhe também que é muito interessante. Quando falamos de pintura emotiva, intuitiva, expressionista, etc., na maior parte das vezes, a expressão intuitiva do artista vai dar exatamente aos mesmos pontos. Exatamente como acontece quando um pássaro tecelão faz um ninho em forma de bola no qual ele vai habitar depois com a sua companheira. Aquele pássaro tem dentro dele um arcano, um arquétipo. E esse arquétipo faz com que o pássaro, quando faz o ninho, vai fazer o ninho naquela forma, naquela circunstância, naquele momento. Obedece a uma lei. Achas que o nosso processo criativo também se encaixa nisso que estás a dizer? Eu não acho, eu tenho a certeza que todos os nossos processos obedecem a uma lei que nos é desconhecida. E que era a tal, conscientemente desconhecida. Era a tal que tu falavas ao jantar, de que o Jung falou tanto. A forma dos arquétipos com os quais podemos sonhar, podemos intuir, podemos partilhar com o resto da humanidade. E achas, por exemplo, que isso se aplica também
aos nossos processos emocionais. Eu acho que todos nós temos uma história, um percurso em que, de vez em quando, há uns momentos em que parece que tudo na nossa vida faz sentido. As coisas más, tudo contribuiu de alguma maneira para estarmos no momento em que estamos ali e até sentimos alguma gratidão pelo momento, e acho que corresponderá a um processo, a uma fase de harmonia. Ou o contrário também. E o que eu digo é, e claro temos outros de caos, de vários, aliás às vezes até a maioria de revolta, também nesta evolução e neste caminho que nós estamos aqui, que é na vida, também obedecemos a esta alternância do caos e da ordem? Segundo a tradição, segundo as várias tradições europeias, as emoções correspondem aos fenómenos da água. Dito de outra maneira, são semelhantes aos fenómenos da atmosfera. E portanto, isso é fascinante. E portanto corresponde... Os signos da água, o caranguejo... Não só os signos da água, não, todas as emoções... Desculpa, dar revistas. Todas as emoções, então, são associadas a processos da água que têm a ver com os fenómenos atmosféricos. E, portanto, ao modo como se criam as nuvens, como se criam as tempestades, como chove, como há dias de sol e dias de frio e de umidade, etc. Ora, aí estamos a falar de matemáticas caóticas. Sempre que nós falamos da atmosfera e da meteorologia, e é por isso que a meteorologia não consegue acertar com muita previsão, porque o desenvolvimento é caótico, sempre que falamos de condições atmosféricas, falamos de matemáticas caóticas. E, portanto, as nossas matemáticas emocionais obedecem a fractais caóticos. Certeza. E não, portanto, a uma geometria tradicional dos construtores de catedrais, que é mais euclidiana, se quiseres. E isso é assim para todas as pessoas? Ou há pessoas que conseguem ter vamos lá ver, um percurso mais euclidiano? Isto é uma opção. Há aqui uma opção, de facto. Se eu pedisse uma fita métrica neste momento, eu não sei quantas pessoas estão presentes aqui nesta sala hoje, mas se eu pedisse uma fita métrica ou um metro de carpinteiro e pedisse a vocês todos para se porem de pé e eu medisse a vossa altura e a vossa envergadura, ou seja, a distância que vai da ponta de um dedo à ponta do outro dedo com os braços assim, vocês iam perceber que todos nós estamos feitos de forma a corresponder a um ideal que faz com que a nossa envergadura seja igual à nossa altura. Isto é um ideal. Nós estamos longe desse ideal. Ora, mas isso não é verdade. Não é verdade? É verdade que esta medida corresponde? É verdade. Como, por exemplo, vamos lá ver... A meia, sim, é verdade. A meia, é verdade. Sim. A minha avó media o tamanho da meia, mandava mexer a mão e punha a meia à volta, e supostamente o tamanho do pé ou da meia é o mesmo. Exatamente. Ora bem, isto que eu estou a falar foi muito bem representado naquele famoso desenho do Leonardo da Vinci, de que nós falámos também muito hoje ao jantar, o famoso Homem de Vitrúvio, em que representa o homem de braços abertos e depois o homem, portanto, em cruz, e depois o homem a formar uma estrela de 5 pontas. Esse desenho não é inocente, tem imensa coisa. E uma das coisas que vocês podem constatar, se olharem para o desenho com cuidado, é que o desenho tem linhas que atravessam a zona dos cotovelos, linhas que estão nos ombros, linhas que estão em determinados locais. Porque o Leonardo marcou os pontos onde passam divisões perfeitas em 4 e em 8 para marcar proporções dentro do corpo humano. Por exemplo, eu acabei de dizer então que se eu estiver de braços abertos, não consigo estar no microfone a falar ao mesmo tempo. Mas se eu tiver de braços abertos assim, a minha envergadura é igual à minha altura. Ok? Se eu fechar agora os braços desta maneira, vocês estão a constatar rapidamente que isto, que é um côvado, daqui a aqui, um côvado, é igual a 1/4 da minha envergadura e, portanto, a 1/4 da minha altura. Portanto, há aqui uma relação de proporção. Essa relação de proporção é uma relação harmónica no nosso corpo. É 1/10. Existem outras. Esse famoso desenho do Leonardo da Vinci tem 2 centros. Se vocês o observarem, há um centro do quadrado e há um centro da circunferência. Um que está no púbis, o outro que está no umbigo. A relação dos pés até o umbigo no nosso corpo é de 1/φ, a tal divina proporção. Portanto, encontramos o número de ouro. Mas há toda uma série de consequências agora, quais acidentais,
que fazem com que a dimensão do meu côvado, portanto, volto a dizer, da ponta do cotovelo à ponta do dedo, tem uma relação de proporção com o tamanho do meu pé, com o tamanho do meu palmo, com o tamanho do meu dedo, com o tamanho da minha polegada, com o tamanho da mão travessa, que obedece sempre a um código oculto de Φ, de divina proporção. Portanto, nós estamos organizados como se fôssemos um desdobrar de Φ, mas não fiquemos demasiado orgulhosos, não somos só nós, é toda a natureza que está organizada dessa forma. Todos os vertebrados estão organizados dessa forma. E já agora, uma outra coisa muito curiosa, todos os animais capazes de animação estão organizados segundo o número 5. Só o número 5 é que permite a animação. Sem a forma pentagonal não se consegue ter animação. A forma pentagonal praticamente não existe no mundo mineral. É muito rara no mundo mineral. O mundo mineral organiza-se, faz clivagens mais facilmente em hexágono, em quadrado, do que em pentágono, por exemplo. Mas as plantas, como já demonstrou Goethe num livro muito interessante que ele escreveu, chamado Metamorfose das Plantas, as plantas estão organizadas numa super planta, que é a planta ideal, que é a rosa, segundo ele, porque é a planta que manifesta de modo mais perfeito o número 5. Portanto, há aqui toda uma série de consequências, e aqui estou a chegar então à tua pergunta de há bocado. Há aqui toda uma série de consequências que fazem com que nós vamos encontrar uma série de leis, de padronagens que estão ocultas à nossa vista, à nossa frente, mas que nós não aprendemos. E como não aprendemos, não conhecemos, não trabalhamos, a não ser que, de alguma forma, comecemos a estudar, ou comecemos a ficar interessados por isso, ou que aprendamos com alguém, ou que faça parte da profissão, se formos então publicitários. Por exemplo, se vocês fizerem páginas web, se houver aqui alguém que faz design de páginas web ou arquitetura web, já todos aprenderam esta história de Φ. Isto é importantíssimo na construção das páginas hoje em dia. Todos os designers sabem que a maneira mais fácil de dividir uma página na net é de criar umas leis de divina proporção no interior, que vai colocar depois as imagens, os botões, o texto em determinados sítios, que vão ser muito mais harmónicos depois na leitura. Portanto, há uma série de aplicações práticas, isto para responder a uma das primeiras perguntas que vocês fizeram, uma série de aplicações práticas da geometria. Mas há uma outra, que é capaz de ser muito mais interessante, a meu ver, e que é a seguinte: este método, quando foi criado no século XI, foi ensinado a pessoas que eram analfabetas, que não sabiam contar. O algarismo, o número árabe, ainda não tinha chegado à Europa. Havia o ábaco, que permitia fazer contas, mas quase ninguém sabia usar o ábaco, era uma profissão à parte e era raríssima. E, portanto, foi necessário criar uma série de corporações de construtores capazes de construir as catedrais, as igrejas que temos hoje em dia. Para isso tinham que ter um conhecimento de engenharia altamente avançado e que era obtido através da geometria. E, portanto, em toda esta aprendizagem, esta transmissão, esta formação, foi necessário transmitir este conhecimento de uma forma que fosse memorizado facilmente. Aprender de cor, como nós dizemos em português. Mas aprender de cor não quer dizer aprender mentalmente, memorizar, quer dizer aprender de coração, quer dizer amar. Eu amo tanto que eu aprendo de coração, aprendo de cor. E para isso foi necessário dar nomes às figuras. Então as figuras geométricas, segundo a geometria sagrada, ganham nomes curiosos. Temos quadrados pai, quadrados mãe, temos gerações passadas, gerações futuras, temos o quadrado avó, há toda uma relação que depois é arquetípica, no sentido em que vamos encontrar uma relação nossa com o universo à nossa volta quando fazemos essas construções geométricas. E essa é vivida de forma completamente única e distinta entre cada um de nós que pratica a geometria sagrada. Cada um depende agora da maneira como nos relacionamos com o universo. Vamos ter uma aproximação, uma abordagem diferente a esta geometria.